Olá, bem-vindos a mais um podcast da Virada Amazônica. Eu sou Ana Rosa Teza e estou aqui para entrevistar uma pessoa muito especial hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Zaira Garrido é uma menina, agora uma mulher, mas eu conheci criança ainda, aqui na comunidade do Tumbira. E ela se transformou numa jornalista, numa pessoa que faz conteúdo ligado a essa região. Não só essa região, a ideia é que comece aqui, mas que ela ganhe o mundo falando sobre sustentabilidade, sobre a Amazônia e tantas outras coisas importantes que o nosso mundo precisa conhecer e que nem sempre estão disponíveis e reveladas do ponto de vista de alguém que é da própria comunidade. A Zazá trabalha e mora aqui nas redondezas, agora não está mais no Tumbira, mas está em Novairão, que é aqui do lado. Sim. E tem já uma vasta experiência, ainda que sua idade seja... ela ainda é jovem, mas já é uma vasta experiência em fazer comunicação e falar sobre o lugar de onde ela vem. Como você está, Zazá? Eu tô bem. Conta um pouquinho pra gente como é isso. Você é daqui dessa região, você nasceu aqui e como que você se transformou nessa jornalista, nessa pessoa que trabalha com mídias sociais e escreve e comunica sobre essa região aqui? Conta pra gente um pouco. Bom, meu nome é Zaira, eu tenho 18 anos. Eu morei aqui na comunidade durante 6 anos consecutivos, mas eu cresci aqui. Eu vivi minha infância aqui, então eu sou daqui. Que lindo! Fala um pouco da tua infância. Você estava contando para mim um pouquinho. Conta para todo mundo como que é ser criança no meio desse paraíso natural. Como é isso? Como é? Bom, é incrível, é maravilhoso. A minha infância ela foi cercada de muitas aventuras, de muitas surpresas, de muitas descobertas, né? Então, assim, eu aprendi a nadar aqui, aprendi a remar, aprendi a pescar. Então, assim, e tudo foi de uma forma como nós amazonenses vivemos, como nós amazonenses somos, assim. Por exemplo, eu aprendi a nadar porque o meu primo colocou 2 garrafas debaixo do meu braço e me jogou no rio, simplesmente. E aí ele falou, e é isso. E eu falei, bom, ou eu aprendo Ou eu afundo. É. Ou vou ter que ficar com essas garrafas Sim. aqui para sempre. Mas eu aprendi a nadar assim, então foi muito divertido. E é a maneira que a gente aprende na marra, como a gente fala aqui. Aprende porque precisa aprender. Sim, sim. E pescar, como é isso? Quantos anos você tinha quando você saiu para pescar? Eu era bem novinha, eu acho que eu deveria ter uns 9, 10, 12 anos por aí. Com quem você foi? Com meus primos. Sempre os primos? Sempre os primos. A gente sempre tem essa comunicação, A gente é mais que primos, né? Somos irmãos, então a gente cresceu sempre muito juntos, assim. E os primos eram um pouquinho mais velhos, eles já sabiam? Sim, já eram mais velhos e eles sempre saíam para pescar. Mas aí eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre fui de querer viver coisas novas e aprender coisas novas. E uma dessas vezes eu fui, mas assim, né? Não consegui pescar nada, mas eu acho que o que vale é a intenção, né? Eu fui lá e eu aprendi que, tipo, você não pode fazer barulho, tem que ficar quietinho, que é difícil porque eu falo muito, então é meio complicado. Por isso que você não virou pescadora, você virou comunicadora, então, né? sim, exatamente. E aí você sai com a canoa, que horário vocês pescam? Normalmente ou de manhã, tipo... entre 8 a 10 horas, por aí assim, ou então de tardezinha, que aí os peixinhos já estão indo para suas casinhas descansar e tudo mais, então já é mais tranquilinho. É mais tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A primeira vez que você sai, assim, de canoa, o que dá medo? De cobra. De bicho, de cobra grande, né? Porque a gente cresce ouvindo as histórias, ouvindo as lendas. Então, eu tenho essa coisa na minha cabeça. A gente cresce já tendo essa questão inteira, tipo, das lendas amazônicas. E pra nós é verdade, eu levo sério de verdade. Então, eu tenho medo da cobra grande, do jacaré também, porque... Um jacaré vira um barco? Eu acho que não, mas eu prefiro não duvidar. Não descobrir. É. Quem é a cobra grande? Então, a cobra grande... contam pra gente que é mais ou menos uma cobra gigante que ela ataca
os pescadores, né? As pessoas que estão mais para maltratar a natureza ou estão fazendo algum mal. Então, eu tenho quase certeza que ela não vai atacar a gente, mas a gente nunca sabe, vai que ela tá com fome. Então, tipo, vai que ela duvidar. vem. A pergunta é, quando a gente fala de maltratar a natureza, não tem a ver com a pesca de vocês, que é uma Sim. pesca sustentável, que é uma pesca para vocês comerem. Tem a ver com essa pesca predadora, né? Que Sim. vem arrastando tudo, não importa a época. Tem época de peixe? Você aprende isso também? Sim, normalmente é no início do ano, até antes do rio começar a baixar. Tem uma época específica que eu não sei se é tipo de maio até junho, julho, por aí assim, que os pescadores estão tipo pescando bastante, mas infelizmente agora acredito que vem diminuindo, né, cada vez mais por conta também das mudanças climáticas e das pessoas ruins que estão maltratando a natureza, né? Exatamente. Sem consciência, né? Sem consciência. Pessoas que não têm exatamente. noção de que isso aqui é um equilíbrio delicado, né? É que qualquer mudança brusca, qualquer atitude humana radical faz com que tudo mude de lugar. Sim. E já que a gente está falando de mudança, e agora vamos falar de uma mudança boa, não uma ruim, como é que você saiu dessa infância de pé descalço, nadando no rio, pescando, e pensou, eu vou ser jornalista? Cara, Eu quero me comunicar. Como foi isso? bom, é porque começou, acho que tudo nos projetos que vêm para a comunidade. E aí eu comecei me envolvendo, mas eu sempre tive essa vontade de falar, de conversar e de mostrar para o mundo como que é a Amazônia. Porque a gente sabe, porque nós que somos do norte somos meio esquecidos. Então, e tem muita gente que fala da Amazônia que não é da Amazônia. Então eu ficava nessa indignação por muitas notícias que eu via assim. Todo mundo falava coisa que não era verdade. E aí eu senti essa necessidade de falar, não, eu sou daqui e eu tenho esse direito, essa propriedade, digamos assim, para falar de uma forma melhor e quebrar todos esses mitos que falam sobre a Amazônia. E aí foi aí que eu comecei a querer falar nas mídias sociais e a entrar para alguns momentos de fala, assim, sabe? E foi aí que eu comecei a ter esse interesse com o jornalismo também, mas principalmente com as mídias sociais, porque eu acredito que tenha um alcance bem maior. Então foi quando eu comecei mesmo, quando eu senti essa necessidade de quebrar mitos que falavam que não eram realidades. E com quantos anos isso aconteceu? Você tinha quantos anos quando você falou, vou fazer aqui um Instagram, vou começar a comentar? Qual foi a mídia que você usou e quantos anos você tinha? Bom, desde criança, na realidade, eu tinha essa vontade. Eu tinha um canal no YouTube, mas aí eu comecei... Quantos anos? Criança é quantos anos? Criança entre 9 também, por aí. Tudo começou entre os 9 anos. Os 9 anos foram um divisor de águas na tua vida. Sim. Aprendeu a pescar, aprendeu a fazer mídia social, foi que foi. Sim. E aí eu fui criando o YouTube, mas ainda não tinha começado aí. Eu sempre tive uma paixão pela natureza, então eu comecei postando coisas da natureza, as fotos daqui e poemas também que eu escrevia e poesias, essas coisas. E aí, mas eu só comecei de verdade mesmo entre os 14 anos aos 15. E a escola teve alguma coisa a ver com isso? Teve algum projeto da escola que te ajudou a estruturar essa ideia? Sim. Algum professor, assim, que você fala, ou professora, que você fala, essa pessoa me ajudou, ela era muito presente na minha vida. Tem isso? Bom, tem alguns, porque aqui a gente é pelo centro de mídias, então é tudo tecnológico. E as aulas são transmitidas através do IPTV. E lá eu conheci um professor, o professor Francisco, de língua portuguesa, que ele dava aula. E aí tinha aulas de produção de texto e essas coisas. E foi aí que eu comecei mesmo a, de verdade, criar esse encanto, esse amor por esses textos e etc. E ele que me ajudou, ele falava assim, ele acreditava muito mesmo no meu potencial, então ele foi bem importante para mim. Que legal, ele te estimulava. Sim. Ele falava, vai lá, Zazá, escreve, Sim. tá indo bem, ele gostava Sim. do teu texto. Gostava muito. E aí ele pedia para me mandar por e-mail para ele, eu mandava os textos.
para ele colocar já nas aulas dos próximos anos. Eu achava isso muito máximo. Ou seja, ele te publicava. Sim. Ah, já tinha uma pessoa que publicava a Zazá antes mesmo dela saber que ia para esse caminho. E eu ouvi dizer, um passarinho me contou, uma passarinha me contou, que você gosta muito das lendas e que você tem histórias incríveis com as lendas aqui. Qual lenda você contaria no podcast da Virada Sustentável para as pessoas conhecerem? Cara, Primeiro, quem te contava as lendas? então, quem me contava as lendas sempre eram meus avós, né, e meus tios. Eu nunca vivi nenhuma dessas, né? Mas eu acredito muito nas lendas, então eu acredito mesmo que aconteceram. E eu prefiro também não duvidar disso, porque eu não quero que aconteça. Mas eles me contavam algumas histórias, tipo, mais com a Curupira mesmo, que a minha avó me conta que uma vez ela, com a mãe dela, mais o irmão dela, foram para apanhar açaí. E aí eles falaram, eles estavam na beira do rio. E eles estavam lá apanhando e quando eles foram voltar, eles perceberam, tipo, eles não sabiam mais onde eles estavam. Deu um... Simplesmente sumiu assim. E eles ficavam rodando entre círculos, pelo mesmo lugar, até que um deles percebeu. Tipo, não, a gente está andando em círculo. E aí, eu não lembro exatamente o que eles fizeram, mas se eu não me engano, eles fizeram a chave da Curupira. Como é a chave da Curupira? Bom, é a chave da Curupira. É tipo, eu não lembro se é tipo uma cruzinha que eles fazem, mas eles fazem com palha. Sim. E aí eles fazem lá. E é muito difícil de fazer. Só pessoas específicas que sabem fazer. Eu não sei fazer, nunca aprendi. É muito difícil mesmo. E aí você faz a chave da Curupira e automaticamente ela te libera do encanto. Mas então esse encanto de se perder na floresta é o encanto da Curupira. É o encanto da Curupira. Ela tem um assobio dela. Ela solta o assobio dela e as pessoas se perdem. Por isso que eles estavam andando em círculos, não sabiam onde eles estavam. Fizeram a chave e aí eles perceberam que na realidade eles estavam bem perto do rio, mas eles não estavam vendo isso. Gente! Ela realmente encanta muito. Mas tem outras histórias também, assim, tipo, muitas histórias que contam com a Curupira. Dessa questão deles se perderem na mata e etc. Você acha que dessas histórias das mitologias da cobra grande, do boto, da Curupira, a mais potente, a que mais atravessa assim, o inconsciente coletivo, que a comunidade toda acredita, é a Curupira. Esse aí ninguém duvida. Sim, eu acredito que é o que mais acontece, é o que mais a gente tem histórias para contar, é da Curupira. Que é que a gente mora no meio da mata. Então, assim, é bem comum que ela apareça. Porque antes as pessoas elas ainda não estavam nessa toda, é importante falar, né, que nem sempre a gente teve essa conscientização sobre preservar a floresta, etc. Então, assim, muito antes as pessoas desmatavam assim, sem pensar. Então, era mais comum que ela aparecesse. Era mais comum. Agora, você acha que agora as coisas estão mais calmas? Agora as coisas são mais calmas. Pelo menos por essa região, que é uma RBS, super cuidada pelos próprios ribeirinhos que vivem aqui. Sim, sim. Né? Um lugar diferente. Me conta uma coisa, aonde você já publicou? Bom, eu já publiquei na Capricho, já publiquei na Mídia Ninja recentemente, né? E foi mais na Capricho, mas eu já fiz várias entrevistas, tanto para Globo, mas entre outras emissoras, etc. Aqui da região. Sim. E quem é teu público? O meu público, atualmente, está sendo mais as pessoas de fora. Mais de fora do que daqui, claro, porque são as pessoas que têm curiosidade de saber o que está acontecendo aqui. Exatamente. E você acha que é um público jovem ou é um público, assim, de todas as idades? De todas as idades. Não tem uma idade específica. Acredito que de todas as idades. E você recebe mensagens? Recebo. Me conta aí uma mensagem legal que você recebeu. Cara, todas pra mim são legais, assim, todas pra mim são interessantes, porque eles vêm até mim perguntar sobre como é que tá aqui a nossa situação, porque teve a grande seca, então assim, eles vieram buscar informação e esse é o ponto que eu quero, que eles busquem informação de pessoas que moram aqui, não de pessoas de fora. Então é isso que eu quero, sabe?
E eles vieram me perguntar como que a gente estava, para perguntar se está precisando de alguma coisa, etc. Mas Ou eles seja, também, você virou um canal de sim, comunicação com a comunidade. sim, mas eles também me elogiam bastante, falam bastante que gostam muito. E é muito bom que muita gente já veio para a Amazônia porque viram meus vídeos, viram meus textos, e isso é muito gratificante para mim. E quando eles vêm, eles te procuram? Sim, Ah, é que muito legal legal. isso. Aí a gente se encontra, é bem divertido. Que bom. Se você fosse dizer uma coisa para as crianças, assim, pré-adolescentes que estão estudando, que estão fazendo a escola, que moram aqui, o que você diria? Bom, eu diria para não desistir dos seus sonhos, né? Porque todos eles são possíveis. E que principalmente nunca esqueçam de onde eles são de verdade. E que eles nunca percam assim essa visão que a gente tem aqui, porque é uma visão de acolhimento e de tudo, porque acredito que a gente tem muito conhecimento para dar e principalmente porque ainda mesmo com toda essa grande com esse crescimento da internet, das mídias sociais, ainda assim ainda existem muitas poucas pessoas daqui falando da Amazônia e até mesmo falando da Amazônia. As pessoas não falam tanto assim. Tem um público específico que ama e é apaixonado, mas eu Ainda acho é nichado, que né? sim, eu acho que é importante as pessoas falarem daqui, elas contarem as histórias, porque tudo o que pra gente não pode ser importante, tudo que pra gente pode parecer comum, pra muitas pessoas não é comum. E é muito legal que a gente tem muita coisa pra contar, muita coisa pra compartilhar, assim, sabe? Que lindo! Então, para a criançada ficar atenta e saber olhar para essa coisa que é normal, que é comum, de um jeito que seja com algum distanciamento para ela poder saber que não todo mundo existe. E você viajou muito, né, Zá? Já viajei por alguns estados. E Foi quando assim. você viaja, você sente que você consegue enxergar mais o que tem aqui, justamente porque você viu que do outro lado não é bem assim? Como é quando você encontra uma outra paisagem em outro lugar? Como é para você? Bom, a primeira vez que eu viajei foi um baque muito grande. Eu acho que foi realmente a virada de chave, assim, na minha vida, porque eu vi outra realidade. E eu vi que o que a gente tem aqui é só aqui que tem. Assim, é uma beleza única, mas o ar puro, a natureza e todo esse contato que a gente tem aqui. E aí eu cheguei lá e eu vi tanta coisa assim que eu fiquei tipo, nossa, realmente, o meu lugar é único, o meu lugar é privilegiado, assim. Então, eu vi o quanto eu era privilegiada de estar aqui, de morar aqui e de ainda ter isso aqui. Então, é importante, eu vi essa importância de continuar falando, de continuar compartilhando e de permanecer aqui também. Que lindo, Zá! Muito obrigada, adorei conversar com você. Obrigada. Bom, gente, a gente vai terminando aqui. Sigam a Zá. Quer dar o teu arroba? É @Zaira Garrido, é ZAHYRA Garrido. Lá tem um monte de informação, fotos lindas e você pode ainda se conectar diretamente com ela por meio das mídias sociais. A gente está muito feliz com essa virada amazônica porque é justamente esse lugar de encontro, esse lugar onde a arte faz com que as discussões sobre a ecologia, sobre sustentabilidade, sobre economia criativa, o encontro com a comunidade e o nosso crescimento, o nosso aprendizado é cada vez maior. Faz bastante tempo que a gente está frequentando esse lugar paradisíaco. O Igarapé do Tumbira é um igarapé especial, tem várias comunidades aqui em volta e a gente circula por aqui, cada vez faz mais amigos e a gente espera que esse podcast continue porque é só a primeira edição do Virada Amazônica. Um beijão e até mais!